paixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Nesse verso aqui, do cuidado de Deus para com as pessoas, para com as cidades, para com os animais, nós iremos orar. Amém? Feche seus olhos. Como você está aí, iremos orar. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, por todos aqueles que têm vida, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o profeta inquieto e um Deus compassivo. Olha só, vocês viram aqui? Um Deus compassivo, um Deus que se compadece, um Deus que sabe a quantidade de moradores que tem aqui na Ilha da Croa. A quantidade de bravador tem um pulo no animal. Um Deus que se preocupa com uma nação por completo. Interessante. Se você olhar a história do livro de Jonas, você vai descobrir que você talvez nem tenha se notado que você faz parte de uma nação, mas Deus olha diretamente para quem? Para você. Deus, Ele se compadece e tem compaixão, e Ele cuida de cada um de nós. Mas Jonas estava inquieto. Por que estava inquieto? Quando ele recebeu o chamado. Ele recebeu o chamado para ir para onde? Para a cidade de Nínive. Não vamos esquecer essa cidade. A cidade era muito grande. E agora, quando ele recebe esse convite, ele simplesmente escuta, mas ele o quê? Ele foge. Tá? Jonas fugiu. Jonas fugiu para outra região. Jonas fugiu para não cumprir a missão de que ele, como desbravador, devia cumprir. Qual era a missão de Jonas? Ir lá na cidade de onde? De Nínive. O interessante é que a missão de Jonas é uma missão semelhante à sua, muito desbravador. Desbravadores, ei, você é um missionário. Você é alguém que foi chamado. Você não está nesse clube por simplesmente estar. Tá certo? Você não está nesse clube por simplesmente estar. Você tem um chamado. E esse chamado, assim como na cidade de Nínive, ó, ei, escuta aí. Assim como na cidade de Nínive, havia muitas pessoas que estavam vivendo longe de Deus. Tem muitas pessoas ao seu redor que também estão vivendo estão vivendo longe de Deus. Na sua casa, na sua rua, o seu vizinho, na cidade. Então, desbravador, você não pode fugir. Certo? Jonas fugiu. Mas o que aconteceu com ele? Ele pode fugir? Hein? Deus, pode alguém fugir de Deus? Não. Jonas foi lá para Tarsis, pegou um navio, né? E esse navio que ele pegou, ele era simplesmente fugir, descansar, não queria nem saber de Nínive. Sabe por quê? Porque em Nínive, olha, em Nínive tinha muitas pessoas más. E o nosso mundo também tem? Muitas pessoas cruéis? Sim ou não? Sim. Tem, né? E agora, você é chamado para cumprir essa missão, como Jonas. E Jonas fugiu. E Jonas precisava descansar. E sabe o que aconteceu? Ele precisava de descanso. Mas o que aconteceu ao fugir? Acontece que Deus mandou uma tempestade. E agora todos os marinheiros estavam clamando, cada um no seu Deus. E resultado, já lançaram sorte.
E a sorte caiu no nome de quem? O nome de quem? De Jonas. E Jonas revelou o que estava fazendo, porque aquilo estava acontecendo. E jogaram Jonas aonde? Jogaram no mar. E Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. E ele passou quantos dias descansando no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Está vendo? Ele está precisando de descanso. Mas sabe, algo aconteceu. Jonas, ele orou de onde? De onde ele orou? Da barriga de onde? Do peixe. Ele estava ali, o peixe tinha uma boca muito grande, o peixe era imenso, engoliu. E Jonas entrou no ventre do peixe e ali Jonas começou a se lopuzar dentro daquelas guloseimas que o peixe havia comido, né? Muitas águas marinhas, muitas coisas lá dentro. E ele, naquele momento difícil, ele orou a Deus. Sabe do que ele se lembrou? Não? Ele se lembrou do santuário. Aonde estava o santuário que Jonas lembrou-se? No céu ou na terra? No céu. E ali Jonas descobriu que era o único lugar que podia encontrar quem? Deus, né? Você já parou para pensar, desbravador, qual lugar que você deve encontrar Deus? Onde nós podemos encontrar? Você, mãe, você, pai, você que já foi todos os desbravadores e hoje não é mais, mas você continua sendo desbravador. Então você precisa buscar Deus aonde? No santuário. E ali ele orou. E ao terminar a oração, Deus ouviu ou não? Ouviu. Certo? Deus ouviu a oração de Jonas, né? Deus ouviu a oração de Jonas. E aí, quando Jonas ele é lançado fora, a história nos diz que a baleia vomitou Jonas. Olha, eu nunca vi um peixe vomitar. Vocês já viram? Hã? Sim ou não? Vocês nunca viram um peixe vomitar? Sim ou não? Sim? Não, ninguém viu um peixe vomitar, eu também nunca vi. Mas só disse que o peixe vomitou Jonas. A gente estamos acostumados a comer o peixe, né? Quem gosta de peixe aqui? Muito bem. O meu predileto é o peixe boca mole. E o ariocó. Eu não vou nem perguntar de vocês. Mas estou dizendo meu. Quem for pescador aí pode mandar 1 quilo do ariocó que eu ficarei satisfeito. Então, vamos voltar. Jonas foi engolido pelo peixe. Mas Deus falou ao peixe, o peixe jogou Jonas aonde? Na praia. Muito bem. E agora Jonas foi fazer o quê? Cumprir a missão. Qual a missão? Ir até a cidade de Nínive. Olha bem, desbravador, nem sempre a mensagem que alguém vai levar, que Deus manda, é agradável. Mas acontece que Deus disse que Jonas devia levar a mensagem. E sabe o que Jonas disse na cidade? Jonas, olha, presta atenção aí, ó. Jonas percorreu a cidade, foi lá no lado da cidade, foi do outro lado. Ele passou 3 dias pregando uma mensagem. Dentro de 40 dias, a cidade de Nínive será destruída. Olha que mensagem. Ele foi curto, ele foi objetivo, ele não quis arrodeio. Sabe por quê? Porque a cidade era má. Desde o rei até os mais simples eram maus. E quando aquelas palavras chegaram aos ouvidos do rei, aos ouvidos das pessoas, todo mundo ficaram agora como? Todos agora ficaram como? Com medo, olha. E reagiram. O rei, ao ouvir, sabe o que o rei fez? Tirou as suas vestes reais, vestiu uma roupa bem simples, que era a roupa de pano de saco, e começou a colocar assim na cabeça, e disse, fez um decreto e disse, olha, todos os seres humanos, até os animais, devem estar 3 dias sem comer nada, todo mundo em jejum,
quem sabe Deus se arrepende. Provador, você que está aí fora ainda do clube, você que ainda não voltou para o clube, Deus tem um recado para você através desse clube, desse provador, que vocês devem ouvir e devem se arrepender e voltar para os braços de quem? De Deus. E concluindo, meus queridos, todos creram na mensagem. Olha, é a única história na Bíblia que todas as pessoas creram. Aí, mas não, você lê toda a história da Bíblia, você não encontra uma conversão 100%. Mas na história de Jonas, na cidade de Nínive, a cidade, todos se arrependeram. Até os animais tiveram que jejuar. E Jonas? Sabe como Jonas ficou? Como foi que Jonas ficou? Ficou feliz? Sim ou não? Ficou irado? Ficou irado porque a cidade se arrependeu. Sabe qual foi o pensamento de Jonas? Eu vou ficar como mentiroso, como um falso profeta, o que eu falei não vai acontecer. E Jonas ficou angustiado e começou agora a xingar, se afastou-se da cidade, foi para bem longe, e ficou de lá olhando, torcendo que descesse fogo, alguma coisa acontecesse e a cidade fosse destruída. Mas aconteceu. De repente o sol começou a arder na cabeça de Jonas. Deus fez nascer uma abóbora, ou o pé de uma aboboreira, para dizer, né? E Jonas ficou ali. Mas depois Deus enviou um pequeno germe. Olha só, a história de Jonas é interessante. Deus mandou um grande peixe e agora manda um pequeno verme. O verme é tão pequeno que só vê ele através do quê? Do microscópio. Feriu aquela planta, a planta morreu no mesmo dia secou. E Deus disse assim: ô Jonas, será que essa tua raiva, essa tua ira, ela é razoável? Será que essa ira sua está certa? Olha, Jonas, eu vou dizer para você uma coisa, provador, presta atenção aí, hein? Olha, há nessa cidade 120 mil pessoas. E tem mais uma coisa, essa cidade que está aí, ela é muito importante para mim. Foi o que Deus disse? A cidade de Nínive era muito o quê? Muito o quê? Não estou ouvindo falar não, todo mundo está morto. Era muito o quê? Importante. Para quem? Para Deus. Olha, você que está aqui, você é muito importante para quem? Para Deus. Sabe quantas pessoas tem aqui? Vamos supor que aqui tenha umas 100 pessoas. Mas você é importante para Deus, sendo apenas uma pessoa. E Deus ali disse: Jonas, não hei para a cidade. E Jesus, quando veio este mundo, ele disse as seguintes palavras para encerrar: os ninivitas vão se levantar, esse ninivita dessa geração que se converteu com a pregação de Jonas, irão se levantar no dia do juízo, irão ressuscitar, e muitos irão o quê? Se perder, porque não deram ouvidos à mensagem. Olha, eu sou maior do que Jonas. Então, meus queridos, você que ainda não tomou a sua decisão, você que está fora do clube, você que está fora da igreja, lembre-se, Jesus, ele é maior do que Jonas, e ele conhece você, e ele conhece a sua cidade, e ele quer que você ouça a sua voz
e entregue a sua vida a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus fortaleça a sua vida e que você volte enquanto há oportunidade de arrependimento. Não fique me olhando daqui de frente, não. Você que ainda não tomou sua decisão, você que não voltou para o braço de Jesus, não fique me olhando e brincando, não, que os tempos eram da volta de Jesus, porque chegou a hora. Que Deus abençoe.